Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente à pessoa de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, usem a lógica, mas principalmente raciocinem mais uma vez junto comigo. Veja bem, eu tenho relatado através dos meus últimos vídeos que nós somos a manifestação visível de Deus neste lugar, porque foi o Verbo que se fez carne. Neste caso, se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Se nós somos a manifestação de Deus, seria, porventura, os seres humanos o próprio Deus em manifestação? A resposta é não. E veja bem, eu não estou caindo em contradição. Quer que eu prove? Sim. É claro que eu vou provar, exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Não ponha a carroça na frente dos cavalos. Existe uma ordem cronológica perfeita para tudo. Eu tenho relatado que foi o Verbo que se fez carne, e não que a carne tenha se tornado Deus, porque a carne para nada se aproveita. A carne não possui vida em si mesma. Como poderia esta ser Deus? Não poderia, nunca, jamais. Veja bem, o filósofo Descartes, sim, filósofo francês, ele disse: penso, logo existo. Uma frase reconhecida mundialmente. Penso, logo existo. Extremamente lógica esta frase. Quando você nasceu, você passou a pensar através desta mentalidade da carne. A partir de então, você passou a se identificar como homem, porque você pensa através da mentalidade da carne. E a partir de então, você se tornou um ser humano, não um Deus. Prova disso é que no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, disse o Senhor Deus através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus nada têm a ver com os pensamentos da carne. Então, como poderia você ser um Deus? Não poderia, meu amigo. Por isso disse Jesus que é necessário nascer de novo, para tomar posse da mente espiritual de Cristo. Quem vier a nascer de novo, irá se tornar a manifestação de Deus neste lugar. Ao passo que enquanto você não nascer de novo, você é apenas uma ilusão proveniente do ego. Sim, porque esta mentalidade da carne não é real. É apenas uma ilusão gerada pela matéria. Sim, a verdadeira identidade de todos os seres humanos é espiritual. Mas para você tomar posse desta verdade, primeiro você deve possuir a mente de Cristo através do novo nascimento. Por isso disse Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16: nós, porém, temos a mente de Cristo. Sim, os apóstolos haviam se tornado a manifestação visível de Deus, pois estes pensavam através da mente do Criador. Neste caso, se eles pensavam através da mente de Deus, podemos entender que eles eram Deus em manifestação. Mas para que isso acontecesse, primeiro eles tiveram que nascer de novo. E para nascer de novo, primeiro eles tiveram que morrer. Em outras palavras, a mentalidade da carne foi removida e foi estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Por isso disse Paulo: fui crucificado juntamente com Cristo. E desta forma já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Bom, se o apóstolo Paulo já não existia mais, podemos entender que não foi o ser humano Paulo que se tornou Deus, mas foi Deus que assumiu a natureza humana de Paulo quando a mentalidade da carne foi removida. Sim, meu querido amigo, homem algum pode se tornar um Deus, porque para Deus existir humanamente falando, neste lugar é necessário que o ser humano venha a deixar de existir. Nisso se cumpre o que Jesus disse: quem insistir em salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida humana, irá salvar a sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Para Cristo assumir a sua identidade, para Deus se manifestar através da carne, é necessário que você venha a deixar de existir. Bom, se o que te faz humano é esta mentalidade da carne, então podemos entender que após a mentalidade da carne for removida, já não existe mais um ser humano. E sim, é Deus que estará reinando através de você. Por isso diz no livro de Romanos capítulo 8, versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Como poderia o ser humano ser Deus em manifestação através dessa mentalidade da carne? Não pode. Por isso você precisa nascer de novo para essa mentalidade da carne ser removida. Neste caso já não será mais você que estará vivo, e sim Deus através de você. Por isso, repito,
É Deus que se faz carne e não a carne que se torna Deus. Porque para Deus existir humanamente através deste corpo, é necessário que o ser humano venha a deixar de existir para que ele possa assumir o seu lugar. Veja bem, preste atenção. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 25, disse Jesus: Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Não pode. Por quê? Porque os pensamentos dos seres humanos não possuem poder. Prova disso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, disse Paulo: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, não é o ser humano que se torna Deus, porque este poder é proveniente de Deus, não da carne. A carne nunca irá se tornar Deus. É Deus que assume a natureza do ser humano quando este passa a deixar de existir através do novo nascimento. Porque este poder pertence a Deus, não ao homem. Por isso o homem deve morrer para poder nascer de novo. E quando o homem, por assim dizer, nasce de novo, já não é mais ele que está vivo, e sim Cristo que ocupa o seu lugar. Então, não foi o ser humano que se tornou Deus, mas Deus que assumiu a carne do homem quando este nasceu de novo. Veja por você mesmo que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 36. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco em preto. Mas diz a filosofia e a ciência atual que o poder, sim, da atração, que os nossos pensamentos atraem coisas boas ou más. Se você tiver pensamentos positivos, você irá atrair coisas boas para você. E o contrário também é verdadeiro. Mas isto é uma ilusão proveniente do ego, desta mentalidade da carne. Porque disse Jesus: E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco em preto. Pensamento positivo não é poder. Se você tiver um dedo decepado, você pode passar o resto da vida tendo pensamentos positivos e o seu dedo não crescerá novamente. Por quê? Porque os pensamentos da carne não possuem poder. Sim, meu querido amigo. Disse Paulo: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não da carne. Prova disso é que no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, disse: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O homem só recebe poder quando ele recebe o Espírito de Deus. Mas para receber este Espírito de Deus, é necessário primeiro morrer. Sim, porque quando o homem recebe este Espírito, é o símbolo do novo nascimento. Tal como aconteceu com Jesus lá no batismo. Jesus saindo das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. A partir daquele momento ele foi revestido de poder, porque o poder não pertencia ao homem Jesus, mas sim a este Espírito que é o próprio Deus. Prova disso que no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito que traz conselho e poder. O homem Jesus nunca possuiu um ministério. Porque quando ele recebeu este Espírito de Cristo, foi o Espírito de Cristo que passou a realizar a obra do Pai através dele. Repito, não foi o homem Jesus que se tornou Deus, mas foi Deus que assumiu a natureza humana de Jesus quando o homem Jesus deixou de existir. Repito, porque o ministério não foi da carne nem do sangue, mas sim de Cristo, que realizou as obras do Pai através do homem Jesus. Você ficou confuso? Quer que eu te ajude a entender melhor este mistério? Sim, eu te ajudarei. Me acompanhe no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, onde disse Jesus: Pois eu não tenho falado por mim mesmo. Por que exatamente o homem Jesus não estava falando por si mesmo? Simples, porque quem estava realizando a obra do Pai era Cristo através dele. Quem estava falando através do homem Jesus era Cristo. Porque quando Jesus nasceu de novo, símbolo do batismo, ele mergulhou nas águas, morreu o velho homem, e quando ele saiu da água, eis que ressuscitou um novo ser, Cristo através dele, símbolo da morte e da ressurreição.
Quando o homem Jesus saiu das águas, simbolicamente, já não era mais ele que estava vivo, mas sim Cristo através dele. Por isso disse Jesus, pois eu não tenho falado por mim mesmo. Sim, porque era Cristo que estava falando através dele, da mesma forma que aconteceu com Paulo. Disse o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo, símbolo do batismo. E desta forma já não sou mais eu quem estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. O mesmo que aconteceu com Jesus estava a se repetindo com Paulo. Disse Jesus, pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai quem me enviou. Esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que falar. Quem foi enviado não foi o homem Jesus, mas o Espírito de Cristo sobre Jesus. Porque Jesus, lá no batismo, aqui da terra, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Cristo vindo sobre ele. A partir de então já não era mais o homem Jesus que estava vivo, mas sim Cristo que estava vivo através dele. Porque, repito, não foi o homem Jesus que se tornou Deus, mas Deus que assumiu a natureza humana de Jesus quando a mentalidade da carne deste foi removida, pois foi estabelecida exatamente a mente de Cristo em seu lugar. Neste caso, era Deus que estava reinando através do homem Jesus e não o homem Jesus reinando através de Deus. Prova disto, para encerrar, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 26, disse Jesus: muito tenho que dizer e a julgar de vós, mas aquele que me enviou, sim, Cristo, é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto fala ao mundo. Tudo que Cristo relatava através da pessoa de Jesus, Jesus repassava a seus irmãos humanamente falando neste lugar. Porque o ministério era de Cristo, não do homem Jesus. Quem estava falando através do homem Jesus era o Espírito de Cristo que estava nele. Assim como aconteceu com os profetas e se repetiu com os apóstolos. Disse Paulo, se é que de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Se o Espírito de Cristo habita em você, então já não é mais você que está vivo, e sim Cristo que vive através de você, meu querido amigo. Para finalizar, não são os seres humanos que se tornam Deus, é o Verbo que se faz carne. Sim, é Deus quem se fez carne, desde o princípio do dia que em você nasceu, mesmo humanamente falando. O único problema é que a sua mentalidade da carne tem impedido que você enxergue esta verdade. Por isso você está dormindo o sono da morte, acreditando ser exatamente os pensamentos desta carne, quando a sua verdadeira identidade, desde o princípio, sempre foi a identidade de Deus. Está dado o recado. Um abraço a todos, reflito com extrema atenção e até o próximo vídeo, meus amigos.